Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marder, estamos aqui diretamente do Instituto de Pesquisa Rafar. Hoje eu vou estar falando sobre fator reumatoide ou látex. O que quer dizer esse exame? O fator reumatoide ou látex ou anticorpos reumatoides são provocados pela formação de uma reação imunológica conhecida como mimetismo imunogênico. O que é isso? A pessoa ela teve contato com a bactéria do grupo A beta hemolítica, uma bactéria chamada Streptococcus, e ela tem um sítio ou epítopo ou apiteno que possui de 10 a 20 aminoácidos que tem correlação imunológica com a válvula cardíaca do coração e com as cartilagens da mão, do punho, do cotovelo e das articulações em geral, pé, joelho. E o que acontece? Quando você produz uma resposta imune contra essa bactéria e logo após a infecção orofaríngica desenvolve a produção desses anticorpos reumatoides, também são chamados de anticorpos heterófilos. O que são anticorpos reumatoides e anticorpos heterófilos? São anticorpos que não têm um sítio definitivo de formação contra um determinado antígeno. No caso aqui, contra a bactéria do grupo Streptococcus, do grupo A beta hemolítico, que pode dar uma reação contra a válvula cardíaca, desenvolve uma doença chamada, muitos chamam de doença imunológica, autoimune. Se for a pessoa produzida contra ela mesma, é chamada de doença autoimune. Mas se ela desenvolveu isso após uma infecção orofaríngica por bactérias Streptococcus do grupo A beta hemolítica, isso aí não é doença autoimune, isso é mimetismo imunogênico. O que é isso? Produziu contra uma bactéria e esse anticorpo está dando uma reação cruzada contra a válvula. Isso aí nós chamamos de uma reação reumatoide. Essa reação reumatoide está dando uma reação inflamatória reumática. O que é isso, reumática? Que é caracterizada por produção de altos anticorpos contra um antígeno que tem correlação similar. O que é isso? As características do antígeno são iguais às características nossas. E aí o anticorpo que reage contra uma bactéria reage contra a cartilagem. Se reagir contra a cartilagem cardíaca, vai dar uma doença chamada de febre reumática. Se reagir contra a cartilagem das articulações, vai chamar artrite reumatoide. E aí o reumatologista trata essa patologia através de um exame chamado fator reumatoide ou látex. Só que aí ele vai solicitar outros exames também para correlacionar com o exame chamado como fator reumatoide ou látex, que vão ser com valor preditivo maior. Que exames são esses? Nós temos o Aller-Rose e temos o anti-CCP, anticorpo anti-citrulina, que é específico para caracterização de doenças autoimunes e desvincular do mimetismo imunogênico. Por quê? O Aller-Rose e o anti-CCP é característico de quadro de autoimunidade. O fator reumatoide, ele apenas tem valor preditivo da reação na cartilagem. Mas ele não diz que é autoimune. Então, pelo fato de não ter para outros, como que vai ser fechado esse diagnóstico? Apenas o médico tem lá, o paciente desenvolveu uma reação inflamatória orofaríngica. E logo depois dessa reação inflamatória orofaríngica, ele apresentou com dores nas mãos, dores nas articulações, tem que tirar o critério aí se não é um paciente etilista crônico que produz gota, que é gotoso, ou seja, que produz ácido úrico elevado, e esse ácido úrico também reage nas cartilagens, e aí dá também o que a gente chama de uma artrite reumatoide induzida pela gota, ou seja, a própria gota, a própria lesão do cristal de ácido úrico na articulação induziu com que a pessoa produzisse esse anticorpo ante a própria cartilagem. Dá positivo também o fator reumatoide? Dá.
E a outra situação também tem que solicitar o exame chamado como FAN, fator antinuclear. Se o FAN der positivo com artrite reumatoide positivo também, com o fator reumatoide positivo, vai somando fatores preditivos que vai fechando o diagnóstico para uma doença autoimune. Então, você não se fecha um quadro de artrite reumatoide só com o exame de fator reumatoide. Você vai solicitando outros exames. Que exames são esses? FAN, o Waller-Rose, anti-CCP, anticorpo anti-citrulina, que é a mesma coisa, e aí o médico vai correlacionando esses exames e o grau de positividade para definir. Então, o que é o exame fator reumatoide? É a detecção de anticorpos inespecíficos produzidos por bactérias ou por uma reação de degradação da cartilagem articular ou das cartilagens da válvula mitral, desenvolvidos, produzindo esse anticorpo contra essa cartilagem, vai dar essa reação no exame conhecido como fator reumatoide. E o que é o fator reumatoide? Vou repetir novamente, são anticorpos inespecíficos. A maioria deles são da classe IgM, que com baixa avidez e que reage contra todo e qualquer antígeno que tenha essa especificidade de similaridade com a cartilagem, os antígenos da cartilagem da mão, do pé, do cotovelo e contra as cartilagens também cardíaca, a mitral e a tricúspide, ok? Então segue aí mais um ensinamento e espero que você tenha aprendido. E qualquer dúvida me mande aí no canal, tem um número meu aí do WhatsApp. Pessoal, quando vocês encaminharem alguns testes para me olhar, para me poder ajudar, não me envie sem nome, nem idade, eu não olho, porque eu estaria falando de alguém que eu não sei quem é e nem conheço. Então o objetivo aqui é para ajudar e eu não tenho intenção nenhuma de pegar seus dados e nem troco seus dados com ninguém. É para correlacionar. Se você não tem confiança, então não manda. Não manda, porque eu tenho que saber realmente se é a pessoa ou se não é. Senão eu vou estar falando mentira também, correto? Então um grande abraço, obrigado para você que nos segue e dá um like aí e nos prestigie no canal do Instituto de Pesquisa Rafal.